Rapaz, o Trump capturou o Maduro em 47 segundos. 47 segundos foi o tempo necessário para as tropas de elite americanas sequestrarem o ditador da Venezuela. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre isso tudo e sobre uma oportunidade de você ganhar dinheiro no meio desse caos todo. Então fica até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Antes da gente ir pro conteúdo do vídeo, eu só quero pedir para você se inscrever nesse canal aqui, se ainda você não é inscrito, deixar o seu like no vídeo, depois deixar um comentário aí me falando o que você está achando disso tudo. Lembrando que dos dias 13 a 15 de janeiro eu vou fazer uma sequência de lives 100% gratuitas aqui no YouTube, onde eu vou montar um grupo de pessoas que eu vou ajudar a ganhar até R$1.000 por dia no mercado financeiro, até mais que isso. Se você quiser ser uma dessas pessoas ajudadas por mim, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo, faça o cadastro gratuito e participa das lives. Então vamos lá. O Maduro, amigo do Lula, é um comunista vagabundo que conseguiu acabar com a Venezuela. Para quem não sabe, o Maduro é ex-motorista de ônibus na Venezuela e, segundo os próprios colegas de trabalho dele, ele era um funcionário que não gostava muito de trabalhar. Vagabundo mesmo desses malandrão. Ele faltava, era problemático, apresentava atestado para justificar as faltas dele. Segundo contam, ele foi o motorista que mais bateu um ônibus na história da empresa. Então, o Maduro é um sujeito da pior espécie. Aí quem não gosta de trabalhar geralmente faz o quê? Vai pra política. Primeiro, ele virou líder de sindicato. Depois ele conheceu o Chávez, começou a puxar saco do Chávez e acabou virando ministro do governo. Depois, vice-presidente. Depois, quando o Chávez morreu, o Maduro ganhou para presidente e não saiu mais. Ganhou. Perseguiu todo mundo, aparelhou todas as instituições com o regime dele, matou gente, prendeu quem era contra ele, fez tudo o que queria e agora tá colhendo o que plantou. É sempre o mesmo papo, falando que é contra rico, contra privilégios, contra elites, que vai salvar a pátria, distribuir riqueza, e quando você vê, eles realmente conseguem igualdade porque eles deixam todo mundo pobre igual. Até quem já tinha trabalhado duro e construído riqueza fica pobre. Só para você ter uma ideia, o governo americano diz ter apreendido mais de 700 milhões de dólares de bens do Maduro. Isso envolve lancha, jato, mansão, dinheiro, envolve um monte de coisas. O cara que se diz contra rico é, no mínimo, um bilionário na vida real. Onde essa gente entra, eles acabam com tudo. E vai ter gente aqui nos comentários defendendo a Venezuela, defendendo o Maduro, falando que a Venezuela é um país soberano e que os Estados Unidos não podem ter feito isso que fizeram, mas vamos conversar um negócio aqui. Para começar, não existe país soberano sem bomba atômica. Isso aí é ilusão, infelizmente, porque não tem uma constituição global. A lei do globo, a lei do mundo é do mais forte, sempre o mais forte vai vencer nesses casos. Esses tratados mundiais são tudo ilusão. Vocês podem ver, a Rússia invade a Ucrânia, está tomando o país e nada acontece com eles porque ninguém tem coragem de peitar. E quem tem coragem de peitar não vai porque sabe que o mundo acaba se fizer isso aí. Mesma coisa agora com os Estados Unidos. O Trump mandou uma bomba dentro do Irã e ninguém vai fazer nada. Mesma coisa com o Trump. O Trump entrou dentro da Venezuela, prendeu o vagabundo do Maduro e ninguém vai fazer nada, porque só existe soberania para o país que tem bomba. As pessoas precisam entender isso. Mas vamos voltar um pouco na história aqui para vocês entenderem uma coisa. Descobriram petróleo na Venezuela no século passado. A Venezuela é o país com a maior reserva de petróleo do mundo, fica atrás só da Arábia Saudita. E quando eles descobriram petróleo lá, várias empresas americanas começaram a explorar petróleo e desenvolver o país. A Venezuela já foi um dos países mais ricos do mundo. A Venezuela já foi o quarto país mais rico do planeta. Pra vocês terem uma ideia, chamavam a Venezuela de Arábia Saudita da América Latina, como se fosse uma espécie de Dubai da época. O povo tinha dinheiro com força, só que ao mesmo tempo tinha também muitas pessoas, muitos pobres, que viviam naquele país em situação desigual. A desigualdade era grande, igual era o Brasil. Foi aí que um tenente-coronel chamado Hugo Chávez surge e tenta dar um golpe. Não consegue, mas depois consegue se eleger presidente da Venezuela. E decide mudar toda a política do país, dizendo que ia distribuir renda para os mais pobres e saiu estatizando as empresas de petróleo americanas que estavam ajudando a desenvolver o país e foi acabando com absolutamente tudo. Chávez tomou as empresas americanas e não pagou nada por isso. Roubou as empresas e foi isso que aconteceu. E adivinha, nessa brincadeira, os caras conseguiram quebrar o país e acabar com um país que era para ser hoje uma das maiores potências ou talvez uma das nações mais prósperas da Terra. Mas continuando, aí o Chávez sai, morre, o Maduro assume e piora consideravelmente tudo. Inclusive, para você que está aí defendendo o Maduro, pensa numa coisa, mais de 7,7 milhões de pessoas fugiram da Venezuela nos últimos anos, deixando tudo para trás, tudo que conquistaram por causa desse cara, desse cidadão chamado Nicolás Maduro. O povo estava passando fome, não tinha o que comer, literalmente pegando comida na lata de lixo. O regime do Maduro matou mais de 8.000 pessoas que ousassem questionar o que ele fazia. Ele prendeu e matou todos os opositores políticos dele. Muitos nem estão mais na Venezuela, estão morando fora do país. Quem poderia fazer alguma coisa para tirar o Maduro de poder, não vai fazer, porque os poderes estão todos aparelhados com ele. Ele colocou os principais ministros da Suprema Corte lá, ele colocou o líder do Ministério Público, que poderia acusar ele, aliás, ele indicou os generais do Exército e ele enfiou dinheiro em todo mundo. Todo mundo poderia ir contra ele, não vai, porque são tudo amigos do rei, amigos dele e tem rabo preso com ele. A população até
tentou tirar esse vagabundo aí do poder, mas ele fraudou as eleições, se declarou campeão, mesmo com a oposição ganhando e provando que ganhou. Então, meu amigo, nesse caso aí, é só intervenção externa e não tem como. E que o regime tomou para eles e não reembolsou. Interesse tem sim. Mas o povo lá na Venezuela está comemorando, os próprios venezuelanos estão comemorando que o Maduro foi preso. Então a gente não tem que achar nada, não tem que dar opinião nenhuma. A gente tem que ficar feliz por eles e aguardar quais serão as cenas dos próximos capítulos. Agora, eu queria te propor uma reflexão aqui. Esse ano tem eleição no Brasil e eu queria ver uma coisa aqui com vocês. Vamos lá. Quem pode acusar e investigar o presidente da República? É o Procurador-Geral da República. Sabe quem indicou o Procurador-Geral da República? O presidente Lula. Quem pode julgar o presidente Lula são os ministros do STF, porque o Lula tem foro privilegiado. Dentro do STF tem 11 ministros. 7 dos 11 foram indicados pelo PT. Um deles, Alexandre de Moraes, que não foi indicado pelo PT, foi indicado pelo Michel Temer, mas é um ministro que estava esses dias no SBT, ao lado do Lula, comemorando que a democracia venceu, abre aspas, e comemorando que prendeu o ex-presidente Bolsonaro. O outro é Gilmar Mendes. Só 2 foram indicados pela direita brasileira, e nem é tão direita assim, que é o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. Então, a Suprema Corte Brasileira hoje é majoritariamente indicada pela esquerda. Só que, se o Lula ganhar de novo, vai ter 3 ministros se aposentando nesse tempo, e o Lula vai indicar mais 3, e um dos que vai se aposentar é o Gilmar Mendes, que foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, e o Lula vai ter que indicar mais um ministro para o lugar dele. O Lula sozinho vai ter indicado 7 dos 11 ministros do STF. Mas continuando, o Lula é o chefe supremo das Forças Armadas. É ele quem indica, por exemplo, os comandantes das Forças Armadas. Aí quem pode parar o Congresso? Mas tudo que o Congresso Nacional faz contra o Lula judicializa, leva para o STF, e geralmente o STF tem decidido a favor do presidente Lula. Ou seja, pelo visto, o Congresso Nacional não está servindo para muita coisa e não está com nenhuma representatividade. Na verdade, o Congresso Nacional virou só uma marionete, só para compor ali um teatrinho da política brasileira. Fora que o Congresso Nacional está cheio de cara com o rabo preso, cheio de bandido, literalmente. Esses caras não podem apontar o dedo para ninguém, nem para o Lula, nem para nenhum ministro, porque se eles fizerem isso, no outro dia já tem investigação correndo contra eles e os caras acabam presos pela Polícia Federal, que também é comandada pelo Lula. Mas, aí você vai me dizer, Felipe, os estudantes, eles geralmente são revolucionários, eles podem criar uma revolução no Brasil. Meu amigo, tem uma coisa que a esquerda fez bem, foi aparelhar o sistema de ensino, as bases, inclusive as faculdades. Hoje, se você colocar seu filho numa federal, ele vai entrar estudante e vai sair de lá um militante de esquerda. Faculdade federal é uma lavagem cerebral imensa que forma militantes para dar força para a ideologia. O Brasil já era, esses caras foram pacientes. Eles vêm há anos planejando e plantando o que está acontecendo agora. O PT está há 20 anos no poder e os caras têm um plano para o Brasil e o Lula vai colher esse plano antes de morrer. Mas é um plano de longo prazo. Eles pensam no propósito, na causa. Escuta o que eu estou te falando. Veja bem, eu não estou defendendo o Bolsonaro, até porque eu nem gosto tanto dele assim, vocês já me ouviram dizer isso outras vezes. Eu acho que ele cometeu diversas atrocidades, diversos erros, e na minha opinião ele foi o maior responsável por jogar o Brasil no colo do PT de novo, quando podia não ter feito isso se tivesse cumprido as promessas que fez. Mas, verdade seja dito, o Bolsonaro era o único que talvez teria chance de derrotar o Lula nas próximas eleições nas urnas. Só que o STF prendeu ele. Foram 5 ministros que condenaram o Bolsonaro. Flávio Dino, comunista declarado, amigo do Lula e que foi indicado pelo Lula. O outro é Zanin, que era advogado do presidente Lula. A outra é Carmen Lúcia, foi indicada pelo Lula. O único que absolveu foi o ministro Fux. O relator, que também condenou o Bolsonaro, é Alexandre de Moraes, que além de tudo era vítima no próprio processo. Ou seja, era o mínimo estranho esse negócio. Agora, o Bolsonaro está preso. Ponto. Pode anotar aí o que eu vou te falar agora. Eles vão arrumar alguma coisa para ir para cima do Flávio Bolsonaro. Vocês vão ver. Eles vão dar um jeito de atrapalhar, de prender, de fazer qualquer coisa para ele não poder ser candidato ou, se ganhar, ele não poder assumir. O Brasil tá ou não tá parecendo a Venezuela? Tá ou não tá seguindo o mesmo caminho, na mesma história? Seja honesto com você mesmo. É por isso que você tem que ganhar dinheiro agora e já tá preparado para o pior. Tem gente que vai falar: Felipe, mas já está assustando a gente, você é o cavaleiro do caos, está trazendo más notícias. Rapaz, eu só estou falando, infelizmente, o que é realidade. São fatos. Você não precisa acreditar em mim. Pega tudo que eu falei nesse vídeo, dá um Google aí e você vai ver você mesmo com seus próprios olhos. Então o negócio está feio mesmo. Ou você se prepara agora, ou quando você estiver no meio da tempestade, você vai acordar para isso aqui, mas aí não vai dar tempo de fazer mais nada. Nenhum desses caras vai salvar sua vida. É igual eu falei, a oposição que podia te ajudar, ou tentar te ajudar, tentar bater de frente, tem tudo o rabo preso com todo mundo. Esses caras já se elegem pensando no que eles vão fazer para salvar as próprias peles e as próprias famílias deles. Eles não estão nem aí para você e essa é a realidade da política no Brasil. Eles vão ficar postando videozinho no Instagram para ganhar seu like, seu voto, mas na prática, você tá vendo aí, os caras não têm coragem de fazer nada. Deixa eu te falar uma coisa. A minha parte, eu vou tentar fazer. Eu vou ajudar um grupo de pessoas, eu vou reunir um grupo de pessoas agora em janeiro para ensinar para elas um sistema que elas podem ganhar R$1.000 por dia até mais, esperando no mercado financeiro. Um sistema que eu
descobri nos Estados Unidos há alguns anos atrás, adaptei, trouxe ao Brasil e mais de 35 mil alunos estão usando na Academia Alta Renda para mudar completamente as suas vidas e fazer dinheiro de verdade no mercado financeiro. Uma coisa super simples, talvez a mais simples do mundo. Para começar, eu vou liberar esse sisteminha para você conseguir usar e ganhar dinheiro com ele. Tudo que você vai precisar fazer é olhar para uma linha que vai ter na tela e apertar um botão certo na hora certa e eu vou te explicar que hora que é essa. Mas para ficar ainda mais fácil, eu vou fazer salas ao vivo com vocês. Eu vou entrar numa sala no Zoom, eu e os nossos analistas certificados CNPI. Você vai entrar com a gente nessas salas e o que a gente falar para você fazer na hora, você faz e tem a chance de ganhar esses R$1.000 por dia, que vai ser a meta que a gente vai buscar para você, para realizar esse sonho que eu acho que é mais ou menos o sonho de todo mundo. Você vai colocar a ordem na tela. E lá nas salas ao vivo, ou eu ou um dos nossos analistas certificados CNPI vão colocar a ordem na tela para você ver e te falar, aperta esse botão. Você vai apertar, simples assim. Se eu falar apertar compra, você vai apertar compra e tem a chance de ganhar dinheiro. Se eu falar apertar venda, você vai apertar e tem a chance de ganhar dinheiro. É justamente para você não ter nem que pensar direito. Mais fácil do que isso, impossível. E eu vou fazer uma sequência de lives agora, 100% gratuitas, explicando melhor como isso tudo vai funcionar. Se você quiser a minha ajuda, se você quiser fazer parte desse projeto, desse grupo, clica no link que está na descrição desse vídeo aqui. Faça o cadastro para participar. E tem mais, o aluno que tiver nesse grupo que mais ganhar dinheiro em 2026, seguindo as regras da Copa Trader Alta Renda, que a gente vai fazer aqui dentro, vai levar para casa R$100 mil em dinheiro no seu bolso. Então, além de eu te ensinar a ganhar R$1.000 por dia, eu ainda vou te incentivar a ganhar cada vez mais. Se você for campeão da Copa Trader Alta Renda, eu vou te fazer um Pix, R$100 mil, dinheiro vivo. Então clica no link da descrição desse vídeo, faça o cadastro e eu te vejo no topo.